Meus irmãos, bom dia, graça e paz. Espero que todos estejam acordados para ser alimentados com a palavra e depois alimentados fisicamente, evidentemente. Mas que boa oportunidade, estamos aqui reunidos, relembrando um momento especial que foi a ressurreição do Senhor. Relembrar sempre isso. A gente já faz este culto há 23 anos aqui, relembrando esse momento tão histórico, tão importante. Se a gente também faz isso em relação ao Natal, porque o Natal não foi ordenado à comemoração, na Bíblia não tem a ordenação, a gente tem a festividade dos anjos cantando, os pastores que são ordenados para visitar a, a Jesus ainda pequeno, mas não existe ordenação para a celebração do Natal. A igreja faz por tradição e não vejo problema nisso. Mas existe sim a ordenação para celebrarmos a morte do Senhor. E ainda que façamos isso todos os meses, ao celebrarmos a ceia, a morte do Senhor é anunciada, é declarada e todos os seus efeitos para nós, relembrados, a fim de que fixemos em nossa mente todos os benefícios dessa morte, a fim de também que sejamos gratos e possamos servir a Deus em santidade, como foi lido aqui. Somos raça eleita, povo santo do Senhor, sacerdócio real, para proclamar as virtudes daqueles que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E fazemos isso todos os domingos, uma vez por mês, mas é importante também que a gente relembre que no domingo de manhã o Senhor ressuscitou e em um momento como esse possamos fazer a Santa Ceia, uma data histórica como essa, né? Sabemos precisamente a data que Jesus morreu, nós sabemos a data que ele nasceu. E é bom termos essa lembrança. É claro que a gente não sacraliza esse dia, esse feriado, porque para nós todos os dias são santos e especialmente no dia do Senhor celebramos a ceia para em louvor e gratidão a Ele por tudo que fez por nós. Então, nesse momento, eu convido os irmãos para trazermos uma reflexão acerca deste momento sublime em que Jesus morreu por nós. Convido que abram o Evangelho de João, no capítulo 19. Iremos ler do versículo 38 até o versículo 42. Assim, irmãos, nos diz a palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 19, 38 a 42. Depois disto, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente, pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe permitiu. Então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. E também Nicodemos, que era aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com aromas, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. No lugar onde Jesus fora crucificado, havia um jardim,
e neste um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto o túmulo, depositaram o corpo de Jesus. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado por esta manhã maravilhosa que o Senhor concede ao teu povo. Manhã para refletirmos sobre a ressurreição de Cristo, para dele participarmos na comunhão do pão e do sangue derramado por nós, para alimentarmos espiritualmente a nossa alma. Também te pedimos que alimente com tua palavra, Senhor. Tua palavra que não pode ser esquecida, mas deve ser sempre relembrada e que, com atenção, todos nós devemos levar em consideração a tua vontade, levando cativo o nosso pensamento à obediência de Cristo, Senhor. Por favor, nos ajude nesse processo de aprendizado, de fixação dos teus ensinamentos e de crescimento da tua palavra. Abre o entendimento de todos, inclusive das crianças, como já foi orado aqui, Senhor. Nós assim pedimos e agradecemos em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Meus irmãos, é interessante como o símbolo maior da humilhação de Cristo, a sepultura, estamos falando sobre ela, inclusive, passamos agora no breve no catecismo maior sobre a humilhação de Cristo. A sepultura é o símbolo maior dessa humilhação. Ele foi morto, o autor da vida foi morto. Como pode o autor da vida ser morto? Mas exatamente esse símbolo maior da humilhação de Cristo, se fosse carregada de glórias terrenas para a exaltação de um morto. Somente na sua morte Jesus esteve como rico. Olha só o que nos diz a palavra. Somente em sua morte Jesus esteve como rico. Em nenhuma outra situação ele esteve como rico aqui. Nasceu de maneira pobre, viveu de maneira pobre, preferiu viver a maior parte da sua vida num lugar pobre, entre os pobres, mas Deus o permitiu que tivesse um sepultamento de rico, glorioso. É interessante que isso já apontava ali mesmo todo esse momento preparado para o sepultamento de Cristo, por Deus, evidentemente. Não acredito que José de Arimateia tenha premeditado evidentemente que não, esse túmulo escavado numa pedra para ele, para José de Arimateia, e ele agora resolve dar para Jesus e providenciar. Foi Deus quem fez tudo isso, né? E o túmulo estava exatamente no mesmo lugar em que ele foi crucificado, no Monte Calvário. Ou melhor, o jardim, o túmulo e o jardim estavam exatamente no mesmo lugar. Toda a providência de Deus para que o sepultamento de Jesus fosse dado um sepultamento a alguém muito especial. Como acontece, né? Em nossos dias, pessoas são muito importantes, o sepultamento dessas pessoas chama muita atenção. Às vezes são filmados e são colocados em destaque. No caso aqui, nosso Senhor Jesus Cristo, exatamente pelo que significaria. Ele ressuscitaria e venceria a morte, dando para nós essa esperança de que o túmulo, ainda que chocante, ainda que um estágio de humilhação tão grande para o autor da vida, ele não seria o final. Não teria a palavra final, não reteria o nosso Salvador. Pelo contrário, ele levantaria dali para mostrar que aquilo que poderia ser desprezo para os homens, né, ter um sepultamento honroso ou ter um túmulo honroso, um rei tendo um túmulo honroso, era na verdade apontando para a redenção de todos nós. Veja que esse sepultamento de Jesus foi premeditado, foi anunciado em Isaías 53:9. O profeta Isaías nos diz que designaram-lhe a sepultura com os perversos. De fato, ele estava ao lado de perversos, 2 malfeitores, e um deles se converteu. Mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Então, como o rico ele esteve na sua morte, exatamente ele está recebendo, esse relato que os evangelhos nos mostram. Todos os evangelistas, os 4 evangelistas, os 3 sinóticos e João, mostram essa cena, mostram esses personagens. Digo, principalmente José de Arimateia.
Nicodemos, só João fala de Nicodemos. Os outros evangelistas não tocam no nome de Nicodemos. Os três, né? Mateus, Lucas e Marcos não falam de Nicodemos. Veja que esses dois discípulos de Jesus nos são apresentados neste momento. Eles estavam ocultos, envergonhados, talvez não querendo se declarar. Nos diz a passagem de João capítulo 12, que quando Jesus foi para Jerusalém, antes do seu sepultamento, antes da sua crucificação, houve uma entrada triunfal e até os gregos quiseram ver Jesus. E lá ele prega e muita gente fica impactada, porém nos diz João capítulo 12, que muitos entre as autoridades creram nele, porém não confessavam, porque eles tinham medo das autoridades da sua época. E o próprio João disse porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Ou seja, alguns discípulos que creram em Jesus secretamente se mantinham assim nesse estado secreto, muito mais amando a glória dos homens do que amando a glória de Deus. Talvez fosse o caso de José de Arimateia e Nicodemos, porque o texto de João não cita quem foi. Mas evidentemente que cita em que eles estavam se mantendo de maneira secreta. Veja o que é que nos diz os evangelistas sobre José de Arimateia. Diz que ele era discípulo de Jesus, ainda que oculto. Ele pediu o corpo de Jesus resolutamente. Na hora que foi para pedir o corpo de Jesus, ele pediu resolutamente, ou como diz outro comentarista, ousadamente. Ele teve a ousadia de ir lá pedir a Pilatos o corpo de Jesus. Alguém que foi tratado como inimigo do Estado, alguém que foi culpado de graves acusações, não poderia receber um sepultamento. Normalmente, os condenados à morte, certamente os 12 ladrões da cruz, que não foi requerido o corpo dele, foi colocado no vale de Inom. Era um vale que era um monturo, na verdade era um lixão de Jerusalém, e ali era queimado. Não era enterrado os que eram crucificados nessa morte vergonhosa. Porém, o corpo de Jesus não aconteceu isso, pelo contrário, Deus providenciou um sepultamento digno para ele, através desse homem rico. Esse era um homem rico e discípulo de Jesus, nos diz Mateus. Marcos e Lucas nos mostram que José de Arimateia era ilustre membro do Sinédrio. Marcos e Lucas também nos diz que ele aguardava o reino de Deus. Aí alguém diz, mas secretamente como é que aguarda? Infelizmente tem homens e mulheres tímidas, né? Que mantêm a sua crença tímida. Mas quem sabe no momento possa despertar, quando os outros fraquejam, eles se levantam com ânimo para poder fazer aquilo que o Senhor determinou para eles. Lucas nos diz que ele era um homem bom e justo. E Lucas também nos diz que ele não tinha concordado com o desígnio e ação dos outros quando julgaram Jesus à crucificação. Então veja que, ainda que ele não se manifestasse declaradamente como discípulo do Senhor, ele não concordava contra tudo que foi feito com Jesus Cristo. Então, meus amados, nesse momento, e sobre Nicodemos, como eu já falei, os três evangelistas, chamados sinóticos, que têm a mesma ótica, eles não apresentam Nicodemos. Mas João, como gosta de falar sobre o ineditismo, mostra que não foi somente José de Arimateia, mas Nicodemos. E João fala muito de Nicodemos. A gente tem quase que um capítulo inteiro dedicado ao encontro de Jesus com Nicodemos, que é o capítulo 3 de João. Quando ele foi ter com Jesus de noite, e a expressão de noite, tudo indica que ele não queria ser reconhecido como admirador de Jesus. Ele foi de noite para se ocultar, Nicodemos. E lá faz aquela indagação ao Senhor Jesus, dizendo, mestre, sabemos que tu és da parte de Deus, que ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isso Jesus respondeu imediatamente, Nicodemos, importa-vos nascer de novo. Jesus foi logo direto para ele, dizendo, você nem convertido praticamente. Então era preciso, e ele se interessa pela conversa. Tanto é que
A conversa em João, capítulo 3, se prolonga ao ponto de Jesus dizer que assim como a serpente foi levantada no deserto, serpente de bronze, e todos que olhassem para ela seriam curados, ele também seria levantado, a fim de que todos que crescem nele pudessem ser curados e salvos. Aí vem aquela parte famosa, né? João 3,16, que todos nós conhecemos, que a gente não sabe se foi João, o apóstolo, comentando o que Jesus queria dizer para Nicodemos, ou foi o próprio Jesus dizendo para Nicodemos. Em algumas versões não existe a divisão. Não existe a divisão quando Jesus diz que ele vai ser levantado e todos creriam, atrairiam todos para ele. Logo em seguida vem João 3,16, o que levam alguns comentaristas a dizerem que João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna, é Jesus dizendo diretamente a Nicodemos. Ou, quem sabe, é João interpretando o que Jesus disse a Nicodemos. Enfim, eu sei que ele ouviu muito bem as palavras de Jesus em João 13 e fica impactado. Tanto que, quando no capítulo 7 de João é mandado guardas para prender de Jesus, os guardas vão na festa e escutam a pregação de Jesus e diz assim: ninguém jamais falou como esse homem. Ninguém jamais. E eles vieram sem prender Jesus. E as autoridades do Sinédrio perguntaram por que não prenderam. E eles repetem: ninguém jamais falou como esse homem. E as autoridades dizem: vocês é um povo, é a plebe, não sabe, não conhece. Examinas e verás que da Galiléia não surgirá profeta. E Nicodemos intercede dizendo: a nossa lei julga um homem sem ao menos ouvi-lo? E eles então não quiseram. Aliás, foi nesse momento que disseram: examinas e verás que da Galiléia não se levanta profeta. E cada um foi para a sua casa sem ouvir Jesus. Veja que Nicodemos estava intercedendo para que se ouvisse Jesus. Ele era um discípulo secreto de Jesus e estava disposto a interceder, ainda que de maneira suave, de maneira tímida por Jesus. Mas agora a gente tem uma mudança na história. Os discípulos que afirmavam morrerem com Jesus sumiram, abandonaram. E aqueles que eram secretos amigos de Jesus aparecem e atuam de maneira gloriosa para promover um sepultamento digno ao Senhor. Nesta manhã, em gratidão a Deus pela ressurreição do seu Filho, queremos meditar sobre o tema a morte e o jardim. As duas coisas se encontram nesse texto. A morte, a sepultura e o jardim onde nosso Senhor foi sepultado. Em primeiro lugar, a morte e o jardim. A morte foi vencida e pessoas mais improváveis são retiradas dela. 38 a 40. Acompanhemos, irmãos. Olha o versículo 38. Veja como pessoas improváveis. Alguém poderia dizer: esse cara não tem vergonha, é um amigo secreto de Jesus. Mas são pessoas assim que Deus está tirando da morte definitiva, né? A morte espiritual. No versículo 38 diz: depois disso, José de Arimateia. Arimateia é a cidade, tá, irmãos? Que também é conhecida como Ramá. Arimateia é a mesma Ramá. Que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente. João não poupa que ele era um amigo secreto de Jesus. Ou seja, João confirma isso, o evangelista João, porque ele tinha receio dos judeus. Mas agora, veja que ele roga a Pilatos, por ser uma autoridade importante, um dos príncipes, um dos anciãos de Israel, ele tinha acesso a Pilatos. E ele teve acesso a Pilatos para pedir que tirasse o corpo de Jesus. E Pilatos permite. Aqui os comentaristas dizem que Pilatos deve ter sentido um pouco de alívio, pelo menos um comentarista, porque ele queria libertar Jesus. Ele tentou de todas as formas libertar Jesus, porque viu que as autoridades judaicas, por motivo de inveja, estavam condenando Jesus. Jesus era benquisto, era ouvido, as pessoas o respeitavam como profeta, enquanto que as autoridades não, tinham medo delas, porque ameaçavam, inclusive, expulsar das sinagogas quem aceitasse Jesus. Então tinham medo.
O medo impunha esse pânico nas pessoas. No entanto, Pilato também, inclusive, foi acossado, foi cercado por essas lideranças que disseram o seguinte: quando ele tentou por várias vezes libertar Jesus, até propondo trocar por um criminoso, um homicida chamado Barrabás, era estratégia de Pilatos tentar libertá-lo. E não teve jeito. Mandou açoitá-lo de maneira firme para ver se libertava. Ele não teve jeito. Crucifica, era a voz dos líderes e da multidão seguindo os líderes judaicos. Mas aí Pilatos então tenta se livrar, dizendo: eu estou livre do sangue deste justo. Ele lava as mãos. Inclusive a mulher dele tinha tido um sonho, dizendo: não te envolvas com esse justo. Essa noite tive sonhos com ele. Então ele deve ter tido muita culpa, né? Há quem diga que ele morreu, tirou a sua própria vida e que falava sempre: estou livre do sangue desse justo, lavando as mãos. Ficou como que sem juízo, né? E então é provável que quando José de Arimateia chegou pedindo o corpo de Jesus, seria um pouco de alento para a consciência pesada de Pilatos. Dizer: olha, pelo menos vamos dar um sepultamento digno para esse morto. Eu vou autorizar, e autorizou, não é? Permitiu. E aí nos diz que José de Arimateia retirou o corpo de Jesus. É evidente que ele não tenha tirado o corpo de Jesus, ele tenha levado muitos dos seus servos para retirar. Os soldados retiraram primeiro, evidentemente que os soldados tinham essa incumbência de tirar, mas levar o corpo de Jesus ele não poderia fazer sozinho. Veja, irmãos, novamente eu destaco isso: a providência de Deus desperta discípulos do sono. Estavam mortos praticamente, ou ocultos, secretos, como nos diz o texto aqui. Mas eles, por serem de alta posição social e econômica, tiveram a oportunidade e a condições de dar a Jesus um sepultamento real de rei, como era. Um verdadeiro sepultamento de rei. Nobre a Jesus. E isso nos espanta, porque ainda que a gente tenha a palavra do Senhor Jesus dizendo que dificilmente o rico entrará no reino dos céus, no entanto, tudo é possível para Deus. Os discípulos: quem poderá ser salvo? Diz: para Deus não haverá impossível. E ele chama quem quer, pobres e ricos. Evidentemente, como a gente sabe, a riqueza é um impedimento, a glória deste mundo pode ser um impedimento de alguém aceitar a um Cristo que nos chama à humilhação, como ele parte para a humilhação. Ele preferiu o caminho da humilhação. Lembremos disso, né? Que o chamado de Cristo, assim como ele foi para a humilhação, também nós somos chamados a se envolver com esse mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas se humilhou até ao ponto de morte de cruz. Paulo diz isso em Filipenses, nos chamando a essa vida de humilhação nos padrões de Deus. Para o mundo é humilhação, nos padrões de Deus, exaltação, porque quem se exalta, quem se humilha, será exaltado, mas quem se exalta nos padrões do mundo será humilhado por Deus. Então a gente precisa ter essa disposição e acreditar. Permita-me citar o que João Calvino comenta sobre esse versículo 38. Ao percebermos que o evangelista outorga a José de Arimateia aqui, a honrosa dignação de discípulo, em um momento quando ele era excessivamente tímido e não se aventurava a professar sua fé diante do mundo, aprendemos deste fato quão graciosamente Deus age em favor do seu povo e com paternal bondade ele perdoa as ofensas. Deus estava aqui perdoando as ofensas de José de Arimateia, como perdoa todos nós, né? Às vezes a gente acha que é forte demais, mas na situação muito grave, podemos acovardar e pessoas que antes eram tímidas podem se levantar para servir muito bem ao Senhor, porque a graça dele, o perdão dele, o chamado dele foi eficaz nessas pessoas como em nós. No versículo 39, por favor, acompanhe. Aí nós temos agora a informação que também Nicodemos, João é o único que diz que não só de José de Arimateia, mas Nicodemos. E aí ele faz a menção do que já comentei. Aquele que anteriormente foi ter com Jesus à noite. Novamente, à noite aí, porque ele estava se escontando, se ocultando de declarar que
queria ouvir Jesus e admirava Jesus. Já que ele era um príncipe em Israel, ele não poderia ser visto consultando um rabi rejeitado pela liderança. E ele levou cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. 100 libras, os comentaristas, aqui porque a libra aqui pode variar, se for a romana, ou às vezes outro tipo, mas variava nas nossas traduções, na tradução Nova Almeida atualizada, diz que é 35 quilos, varia entre 32 a 35 quilos. Veja que ele também não poderia levar isso sozinho. 32 quilos de aromas e bálsamos não poderia ser levado sozinho. Ele precisava de muita ajuda para isso. E aqui é Nicodemos. Provavelmente, José de Arimateia cuidou de ir lá pedir a Pilatos o corpo. Até porque ele também tinha um túmulo. E Nicodemos dividiram as tarefas. Cuidou de comprar os aromas e bálsamos e muito linho fino para embalsamar Jesus, para envolver Jesus com esses lençóis. Curiosamente, depois de ressuscitado, Jesus dobra os lençóis, põe lá direitinho. Devolve, porque não precisava. Quando ressuscitou, os lençóis estavam dobrados. Novamente, João Calvino nos diz, irmãos, enquanto Cristo suportava extrema agonia na cruz, Deus determinava que seu sepultamento fosse honroso, para que servisse como preparação para a glória da ressurreição. Veja, aqui já começava, de certa forma, a honra de Jesus. Por incrível que pareça, no sepulcro começava a honra de Jesus. Eu vou fazer uma pausa aqui e dizer, qual de nós gostaríamos de dizer assim, Senhor, eu quero uma vida semelhança de Jesus, pobre, pobre, pobre. Mas no meu sepultamento, me dá um sepultamento de rico. A gente não vê as pessoas querendo isso, né? Eu vejo distorcendo, não, eu sou filho de Deus e quero o melhor deste mundo. Quanto que nós somos chamados a viver neste mundo desprovido de toda a glória deste mundo. Porque é uma glória maior que temos. E ainda ali o sepultamento já apontava para isso. Foi um sepultamento honroso, porque o Senhor mostraria que a partir daquele sepultamento, daquela morte trágica de uma pessoa justa, viria de fato a verdadeira glória que devemos almejar e esperar. Veja, agora, citando D.A. Carson, ele diz o seguinte sobre Nicodemos. É provável que o citar Nicodemos aqui, deste fato, João está dizendo que ele saiu das trevas para a luz, que é um termo muito usado por João, né? No seu evangelho e nas suas cartas. Nicodemos estava nas trevas, foi de noite ter com Jesus, mas agora ele se declara um discípulo de Jesus. Veja, para ir pedir a Pilatos, para comprar todo esse bálsamo, todo esse material de linho para envolver Jesus, e isso não poderia ser tido por secreto, não tinha como esconder que esses dois discípulos agora estavam declarando ser seguidor de Jesus. Estão declarando ser seguidor de um condenado, de um crucificado, de um rejeitado. Isso é muita coragem, gente, que Deus está dando a esses dois, e eles também estão efetivamente agindo por sua livre vontade em amor ao Senhor, em serviço ao Senhor. E Deus estava recebendo. Deus queria o sepulcro novo, que ninguém tinha sido sepultado, e o Senhor queria também que ele fosse envolto daquela maneira honrosa, com bálsamos, né, na sua morte. E o versículo 40, eu encerro aqui, o primeiro ponto. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram. Veja que Lucas coloca aqui no plural, dizendo que os dois fizeram isso. O envolveram em lençóis com aromas, como é uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. Então, os dois tiveram participação e coragem pelo que fizeram. Graças a Deus por isso. Graças a Deus que Deus tira a gente que estava morto, inerte, fraco, covarde, tímido, e num momento especial levanta para agir com força e com coragem. Novamente, Calvino nos diz, porquanto temos aqui uma prova notável de que sua morte foi mais vivificante do que sua vida. E tão grande foi a eficácia deste suave perfume
que a morte de Cristo comunicou às mentes daqueles dois homens que ele rapidamente extinguiu todos os deleites pertencentes à carne. Veja, sua glória honrava muito a glória deste mundo, eles deixou isso para lado. Não quero saber se vão me crucificar também ou se vão me rejeitar. Eles largaram toda a honra do mundo para servir ao Senhor. Ainda Calvino citando: enquanto a ambição e o amor pelo dinheiro reinaram neles, a graça de Cristo não os atraiu, mas agora começam a sentir repugnância pelo mundo inteiro. Isso deve acontecer conosco. Em todos os tempos, a gente precisa sentir repugnância de tudo que atrai para a gente neste mundo e distancia a gente de Deus. É preciso coragem das pessoas para isso. Esse exemplo de José de Arimateia, de Nicodemos, não estão aqui à toa. Serve de exemplo para muita gente que é meio morta, ou meio que discípulo secreto de Jesus. É preciso pedir a ele vigor, força, é preciso pedir coragem para atuar como esses discípulos. Sair da letargia, da escuridão, ir para a luz do Senhor. E viver como alguém que é da luz. Isso é preciso acontecer nas pessoas. Permita-me citar um pouco mais a fala de Matthew Henry sobre isso. Ele diz o seguinte: ser um discípulo em secreto é melhor do que nada. Dá uma aliviada. Especialmente se, como aconteceu com José, aqui, ele ficar cada vez mais forte. Alguns que em provações menores foram tímidos, mas em provações maiores foram corajosos. A mãe e os amigos queridos de Jesus nem imaginaram, nem se interessaram em tentar algo do tipo. Ou seja, ninguém foi pedir para enterrar o corpo de Jesus. Se José de Arimateia não pedisse, Jesus seria queimado no monturo, no lixão de Jerusalém. Por isso que Deus providenciou esses dois discípulos para, no momento certo, atuarem. Os discípulos haviam partido, os discípulos de Jesus sumiram. Se não aparecesse ninguém, os judeus ou os soldados sepultariam como salteadores, com salteadores. Não seria sepultado, na verdade, é queimado. Deus fez este homem se levantar para interceder no assunto e para que a escritura fosse cumprida e fosse conservado o decoro devido à sua ressurreição. E o mistério é um mistério que José e Nicodemos, homens tão importantes, não aparecessem antes, solicitando a Pilatos que não condenasse a Cristo, especialmente vendo tão pouco disposto a fazê-lo. Veja que eles não tiveram coragem de dizer: Pilatos, não faça isso. Lá dentro eles rejeitaram entre os seus pares, dizendo: nós não concordamos com isso. Mas com Pilatos eles não tiveram coragem de dizer: não, Pilatos, por favor, o senhor está certo, não condene esse homem. Mas Deus não queria que isso fosse feito. Não deu coragem para eles impedirem a morte de Jesus, porque a morte de Jesus estava decretada. Mas deu coragem para que eles sepultassem honrosamente o corpo de Jesus. Isso também estava decretado e foi feito. Louvado seja Deus, irmãos. Porque de pessoas que a gente nem espera, Deus pode levantar força e ânimo para fazer esse serviço que às vezes a gente não tem coragem de fazer. Por isso que é preciso ter muito cuidado com discriminação dos outros. A gente pode se achar muito forte, mas na hora que Deus precisar de você, você pode fugir. E pessoas que você achava que era fraca, Deus pode contar com elas para fazer o que você não teve coragem de fazer. Então, muito cuidado para que não termos juízo sobre os outros. Juízo temerário. Só existe um juiz, esse juiz é Deus. Não nos cabe julgar as outras pessoas. Mas interceder por elas se a gente acha fraca. Pedir que Deus as fortaleça. Em segundo e último lugar, irmãos, a morte e o jardim. Veja que já falamos que a morte foi vencida e pessoas mais improváveis são retiradas delas. José de Arimateia e Nicodemos. Mas agora, a morte e o jardim primeiro, que foi o jardim da vida, mas que tornou-se em morte, você sabe qual foi o jardim que eu estou falando? Foi superado por esse jardim da morte, que agora se tornou vida. Olha como Deus gosta de brincar com as coisas, né?
A coisa começa com o jardim, que se tornou morte. Mas agora termina com o jardim, que se torna vida. Os padrões de Deus são interessantes, são completamente distópicos do que a gente conhece neste mundo. A gente precisa enxergar o mundo à luz dos óculos das Escrituras Sagradas, para compreender o que Deus reserva para aqueles que são seus. Veja, no versículo 41, no lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim. Quem diria? Num monte tão feio chamado Calvário, morte, tinha um jardim. E esse jardim precisava estar ali, a gente vai já comentar. Um sepulcro novo. Precisava ser novo porque se ele ressuscitasse, e como ressuscitou, era a prova de que não, como foi prova para, por exemplo, para Pedro e João. Os dois foram lá, viram o túmulo vazio e viram os lençóis dobrados. E eles creram por causa disso. Ainda que Jesus tivesse pregado e ensinado que isso aconteceria. Mas quando eles viram o túmulo vazio, se tivesse outros corpos, não ia ser bom para o plano de Deus de deixar claro que Jesus havia ressuscitado. Então era novo o jardim. E ninguém tinha sido posto. Precisava ser aquele túmulo exatamente. Isto então é muito significativo que João desperte a localização do túmulo no jardim. Vocês lembram que quando Jesus apareceu para Maria Madalena, ele foi confundido como jardineiro. Acharam que ele era o jardineiro. Coisa curiosa, né? E de fato, era o verdadeiro jardineiro, né? O primeiro jardineiro, Adão, não cumpriu a sua função e tomou da árvore que não era para comer, causando toda a maldição que nós bem conhecemos. Mas esse último jardineiro, Jesus Cristo, veio nos libertar e levar para a morte, para a vida, libertar da morte e levar para a vida. Verso 42, irmãos, acompanhe, por favor, já é o último versículo. Ali, por causa da preparação dos judeus e por estar perto o túmulo, depositaram o corpo de Jesus. Veja só, Jesus morreu exatamente na Páscoa. Na véspera, o cordeiro era morto. Tinha que ser morto. E ele foi morto precisamente no final da tarde. Só que, para os judeus, o sábado começava ao pôr do sol. E a sexta-feira é chamado de preparação. Tinha que se preparar. Preparar para guardar o sábado. Tudo que tinha que fazer para não trabalhar no sábado, fazia antes na sexta. Então, ao pôr do sol, parava-se tudo. Todo mundo ia para casa, para no outro dia ir apenas cultuar a Deus no templo. Mas não tinha trabalho. Somente os sacerdotes trabalhavam nesse dia. Trabalhava no ofício sacerdotal. Pois bem, neste caso aqui, tudo precisava ser rápido. Pedir a Pilatos para liberar o corpo tinha que ser rápido. Comprar os aromas, os bálsamos, o linho tinha que ser rápido. E enterrar mais rápido ainda. Se o túmulo fosse distante, não haveria tempo para isso. Para toda essa preparação. Então, é quase que tirar da cruz e levar para o jardim o túmulo, muito perto. Então, veja que isso era necessário por causa exatamente da piedade desses homens. Esses homens, José de Arimateia e Nicodemos, eram piedosos verdadeiramente, não eram aqueles tipo hipócritas que cumpriam na frente dos homens a lei para se mostrarem exaltados. Não, é questão de consciência. Tanto que Lucas nos mostra, esse mesmo relato nos mostra que as mulheres também viram onde foram sepultados. Viram certamente toda a iniciativa de Nicodemos e José de Arimateia. E elas, ao verem o túmulo, foram para casa preparar bálsamos e aromas. Talvez elas não soubessem que Nicodemos tinha comprado já tudo. Mas elas foram preparar. E assim que começa o sábado, elas descansam. E no domingo pela manhã, bem cedo, guardando o sábado, depois que o sol se levanta, elas vão para o túmulo levando o que tinha preparado na sexta-feira.
para não trabalhar no sábado. Mulheres piedosas também, assim como os homens piedosos, tinham que guardar em respeito, em temor a Deus, guardando o dia do Senhor, naquele tempo, o 7º dia. E veja, então por isso que o túmulo precisava ser bem próximo ali. William Hendricks nos diz que o sepultamento de Jesus era um elemento necessário em sua humilhação e por meio dele ele santificou o túmulo para os seguidores. De fato, né? Tudo ali precisava apontar para a glória da morte do povo de Deus. Nós somos chamados também a sermos sepultados com Jesus. Na morte, no batismo, há essa semelhança. Veja, irmãos, a Bíblia nos diz que o corpo de Jesus não experimentou corrupção, porque ele foi sepultado provavelmente antes do pôr do sol da sexta-feira e ressuscitou no nascer do sol do domingo, no primeiro dia da semana. Então ele não passou mais um dia e algumas horas da sexta-feira, algumas horas do domingo no túmulo. O corpo dele estava embalsamado, completamente embalsamado. Então ele não conheceu corrupção, não apodreceu. É isso que quer dizer o texto. Ele não apodreceu. Embora experimentasse um pouco das agruras da morte, mas não chegou a degenerar. No texto em questão que foi a liturgia, o Pedro diz que o túmulo de Davi está entre nós. O túmulo de Jesus está vazio. É o único túmulo na história que está vazio, é o de Jesus Cristo. Porque ele ressuscitou dentre os mortos. Meus irmãos, veja que era necessário que essa morte de Jesus, que um símbolo tão ruim como a sepultura, fosse também um símbolo de vitória, de honra para aqueles que são seguidores de Jesus, porque o próprio Senhor Deus, lá no Velho Testamento, nos diz que preciosa é a morte, aos olhos do Senhor, a morte dos seus santos. Por mais que esse mundo queira impor sobre nós a morte e perseguição, e excluir e perseguir os discípulos de Jesus, lembremos, somos chamados mesmo para a morte, mas para depois sermos exaltados. Uma última citação, o Matthew Henry nos diz que no jardim do Éden, a morte e o sepulcro receberam o poder pela primeira vez. No jardim do Éden, primeiro jardim, a morte e o sepulcro receberam o poder pela primeira vez. E agora, em um jardim, eles são derrotados e desarmados e vencidos, porque nosso Cristo ressuscitou vencendo a morte, não é? Em um jardim, Cristo deu início à sua paixão. Ontem, Cauã fez uma pergunta interessante, a paixão, não sei se Cauã está aqui de início. Por que paixão? É um termo tão mal compreendido. Paixão é um sentimento efêmero, que dura 2 ou 3 anos no máximo. Como é que chamar que paixão de Cristo? Uma pergunta interessante. Aí eu tive que pesquisar. Na hora, e pesquisando, eu descobri que o termo paixão vem tanto do latim quanto do grego. Do grego você conhece. Patos. Patologia. Sofrimento. Sofrimento. Cristo, a paixão de Cristo é o sofrimento de Cristo. No entanto, com o decorrer do tempo, avançando, esse termo paixão virou para algo, sofrer por algo, ficar completamente desesperado de amor, apaixonado, né? Por um amor fugaz. Mas a paixão de Cristo é um amor ágape. É um amor ágape, não um amor eros, não um amor fugaz. Um amor de entrega total. Então, por isso que o termo paixão é sofrimento. Quando se diz paixão de Cristo, é o sofrimento de Cristo. Por uma causa nobre. Pelo plano de redenção de pecadores como nós, que Deus amou ao ponto de dar seu Filho por nós. E Ele aceitou esse plano. Deixe-me concluir, irmãos. Veja, Deus surpreende a todos nós, sempre. Discípulos fracos, no final, se tornaram discípulos fortes. Sepultura, que é lugar de morte, virou um jardim, lugar de vida. Por isso que a gente precisa ver a vida com o olhar das Escrituras.
com o olhar de Deus. Eu aproveito para dizer, nós temos bons livros e boas pregações para ler e para ouvir, mas elas não substituem a leitura devocional que você deve fazer das Escrituras. Nunca negligencie a leitura das Escrituras. Eu leio muitos comentários, é a minha função ler comentários. Às vezes eu me surpreendo e me entristeço com gente que eu respeito muito, mas que às vezes eles fazem comentários subjugando a leitura deste mundo, a leitura científica deste mundo, do tipo assim, esse autor disse isso porque lá atrás o outro autor disse aquilo. Então ele está copiando a ideia mais ou menos, ele está pegando a ideia e está copiando. Não dá para entender que existe um autor soberano sobre esses autores humanos que revela a mesma coisa. Não dá para entender que é Deus revelando a mesma coisa, que não é uma questão de tentar entender com a nossa lógica humana, mas pela lógica de Deus, pela palavra de Deus, pela verdade de Deus. É por isso que eu cito muito Matteo Henry. Por que eu cito tanto Matteo Henry? Porque é muito bíblico. Claro que ele procura ver o que diz os judeus da época, os patriarcas, o que diz o autor tal, o doutor tal. Ele faz isso, essa correlação de estudiosos. Mas a melhor correlação da Bíblia é a própria Bíblia. A melhor explicação da Bíblia é ela mesma explicando ela mesma. Então, por isso que é importante que a gente conheça muito. E eu fico admirado o quanto ele cita. Ele cita passagens o tempo todo do Velho Testamento, do Novo, Cantares, por exemplo. Diz, meu Deus, quando a gente vai lá, não é que está lá? Diz, como é que esses homens tinham uma mente tão fabulosa para fazer a correlação de toda a Bíblia, num tempo que não tinha computador, que não tinha chave bíblica, que não tinha concordância bíblica. Simplesmente porque liam demais a própria Bíblia. A gente lê pouco e se contenta com quem lê para nós. Esse é um perigo. É um perigo da gente estar citando outras pessoas, mas a gente não tem a mesma experiência de fazer essa correlação porque lemos pouco as Escrituras. Certamente isso vai comprometer a nossa visão de mundo. Se a gente ler poucas Escrituras, pouco vamos estar disposto a se humilhar por amor a Cristo, para depois termos a glória dele. Certamente, vamos preferir a glória deste mundo em detrimento de rejeitar a glória de Deus. Mas se lermos mais a Escritura, vamos compreender mais que servir a Cristo é bem melhor, rejeitando a glória deste mundo. Deixe-me trazer algumas aplicações. Primeiro, veja, Deus salva quem quer. Sem merecimento de todos. Você que está há muito tempo no Evangelho, não pode reclamar, Senhor, fiquei tanto tempo servindo, aí vem esse cidadão agora, se converte, e o Senhor coloca a história dele nas Escrituras. A mesma graça que atua para você que está há muito tempo é a mesma graça para alguém que é chamado na hora da morte como ladrão da cruz. É a mesma graça. Não há diferença nenhuma. Deus chama quem quer, quando quer, a hora que quer, e a Ele toda a glória, e devemos evitar o juízo temerário dos outros. Cuidado, não façamos juízo sobre as pessoas. Hoje você pode ver uma pessoa fraca, amanhã ela pode ser muito forte. Eu já tenho presenciado isso em meu ministério muitas vezes. Pessoas que eram fortes se tornaram fracas, pessoas fracas se tornaram fortes. Então evitemos o juízo e deixemos com Deus que Ele faça o seu critério que é justo. A outra coisa que eu quero trazer aqui, tanto falei, quero reforçar, é preciso viver nos padrões de glórias de Deus. O padrão de glória de Deus é contrário a este mundo. A régua de Deus é contrário a este mundo. E muitas vezes você não vai querer a glória de Deus. A glória de Deus aqui é humilhar-se neste mundo, é rejeitar este mundo. É chegar a um ponto de dizer, basta, eu não quero ser mais agora adorador dos ídolos deste mundo, mas adorador verdadeiro de Cristo. Eu vou rejeitar essas coisas que o mundo me pressiona, me aprisiona, de maneira que eu não declare a glória de Deus, porque estão amando a glória dos homens. É preciso amar a glória de Deus. E não podemos fazer isso de vontade própria. É preciso pedir a Deus, Senhor, me enche do teu Espírito, me renova, me capacita a ter coragem de anunciar a esse Cristo Salvador, ainda que o mundo me veja como maluco, ou como doido, ou como alguém que está perdendo a vida.
porque não está aproveitando a glória deste mundo. A gente precisa ter coragem de andar na glória de Deus, nas coisas que Deus aponta para a glória. Veja, o túmulo apontava para a glória de Deus. Quem imaginava? Cristo precisava morrer e nós precisamos morrer também. Por isso eu encerro a última aplicação. O sepultamento de Cristo, irmãos, foi a coisa mais importante para aqueles 2 discípulos, José de Arimateia e Nicodemos. Por quê? Em 2 sentidos foi importante. O sentido de que ele precisava dar honra a Cristo, toda exaltação, se desconectar deste mundo. Certamente eles perderam todo o privilégio que tinham antes, talvez foram até excluídos do Sinédrio, mas eles foram ressuscitados da morte, tirados das trevas, por causa da declaração a Cristo. Que nós também possamos viver dessa forma, possamos viver com coragem de declarar o Cristo ressurreto em nossas vidas. Não tenhamos vergonha. É dessa forma que demonstramos que somos verdadeiros discípulos do Senhor. Vamos orar. Senhor, obrigado por tua palavra.